Bom dia, turma. Dilatação superficial de sólidos. Na dilatação superficial de sólidos, da mesma maneira que a gente fez na dilatação linear, a gente vai ter a variação de algumas dimensões da figura. Então, por exemplo, aqui nós temos uma figura bidimensional, que seria um retângulo, tá? Então, esse retângulo ele tem um comprimento e ele tem uma largura. Ou, se você quiser chamar de altura, também tanto faz. Então, aqui o que vai acontecer? No primeiro caso, nós temos uma área inicial, onde o seu comprimento inicial e a sua largura inicial. Você multiplica os dois, como a área do retângulo, e você vai ter a área inicial. Após um tempo exposto a uma fonte de calor, esse retângulo, que pode ser uma chapa de qualquer material, ele é aquecido e dilata. Então, ele aumenta as suas dimensões. Você pode ver que esse retângulo aumentou tanto no comprimento como na largura, que é representado por essa pintura em vermelho, a área que foi aumentada. Então agora ele tem um novo comprimento, que vai ser o comprimento final, e uma nova largura, que é a largura final, que multiplicados vão te dar a área final. A gente precisa conhecer tanto a área inicial como a área final da figura para a gente poder fazer a variação de superfície. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com retângulos, mas as áreas elas vão variar de acordo com o tipo de figura. Se for um triângulo, o cálculo vai ser diferente. Se for um trapézio, o cálculo vai ser diferente. Se for um losango, o cálculo vai ser diferente. Então, a gente precisa conhecer as áreas das figuras geométricas para poder fazer o cálculo da área inicial. Para a gente poder fazer o cálculo da variação da superfície, que é a mesma coisa que a variação de área, a gente vai usar as seguintes fórmulas. Nós temos variação de superfície, que vai ser igual a superfície final menos superfície inicial. Nós temos superfície final, que é igual a superfície inicial mais a variação de superfície. Nós temos a superfície inicial, que vai ser igual a superfície final menos a variação de superfície. Da mesma maneira que a gente fez na dilatação linear. A gente também tem na dilatação superficial a dependência de três fatores, tá? São eles: a área inicial da figura, do objeto. Nós temos a variação de temperatura a qual esse objeto é exposto. Nós temos o tipo de material desse objeto, que no caso da dilatação superficial é chamado de beta. As fórmulas para a gente poder calcular. Nós temos a variação superficial, ela é igual a superfície inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. Outra fórmula importante é o cálculo da superfície final, que vai ser igual a superfície inicial vezes 1 mais beta vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Podemos calcular também o beta através da divisão da variação de superfície pelo produto da superfície inicial e a variação de temperatura. E podemos calcular a variação de temperatura como a divisão da dilatação superficial pelo superfície inicial vezes o beta. Lembrando que o beta ele tem uma relação com o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Se por um acaso você tiver num exercício e ele não te der o beta, mas te der o alfa, basta você multiplicar o alfa por 2 que você vai encontrar o beta, porque o beta ele é o dobro do alfa. Algumas unidades de medidas. Nós temos aqui, para o cálculo de variação de superfície, da superfície final e da superfície inicial, nós trabalhamos com metros quadrados. Então, quando a gente estiver fazendo um exercício, a gente tem que tomar um cuidado para fazer as conversões. Cálculo de variação de temperatura. Temperatura final e temperatura inicial, eles são medidos em graus Celsius. O beta ele é medido em inverso da unidade de temperatura, igual ao alfa. Então, esse daqui é a explicação da dilatação superficial de sólidos, que se você observar, tem as mesmas fórmulas da dilatação linear. Então, a gente vai proceder da mesma maneira.